Bom, então vamos lá, gente. Bom, primeiro, assim, obrigado aí pelas presenças de vocês, Marcelo, Davi. Apresentar a vocês a Raquel. A Raquel, ela está comigo no curso. Vocês vão entender como é que vai Olha, ser essa Carol. dinâmica, como é que a gente vai funcionar juntos, integrados aí. A proposta, primeiro, é importante ressaltar que o Editando a Imagem no Audiovisual, ele está dentro de um universo de outros cursos, né, que fazem parte de um projeto da ABC Cursos de Cinema, são cursos profissionalizantes em audiovisual. E a gente está nos cursos profissionalizantes em pós-produção. Existem das outras etapas do processo também, né, que envolvem outros departamentos. Mas a gente está ali junto com editando o som no audiovisual, a cor no cinema, o workflow da imagem digital, e para quem optar por adquirir esse grupo de cursos, né, esse combo de cursos, tem um bônus aí que é um curso chamado Carreira no Audiovisual. Esses cursos podem ser frequentados ao longo de um período, eles não precisam ser frequentados assim, né, todos juntos ao mesmo tempo, né, Raquel? Eles podem ser frequentados ao longo de um período de acordo com as ofertas. E ao final, vocês têm o DRT, que é o registro profissional para conseguirem atuar de maneira mais profissional, enfim, né, no mercado. Eu acho que é super importante, né? O DRT é sempre importante para qualquer profissional que está atuando aí. Então, dito isso, apresentar para vocês o que Editando a Imagem no Audiovisual quer trazer, né? Bom, primeiro a gente tem aí que compreender as diferenciações entre montagem e edição. Esse é um princípio inicial básico. E a partir disso, quais são as técnicas, quais são os métodos de montagem, quais são as propostas narrativas e de linguagem que esses métodos de montagem trazem. A gente sabe que, a exemplo do que é a origem do cinema e a história e o desenvolvimento dessa mídia que é o cinema, a montagem aparece um pouquinho depois do advento inicial da possibilidade de captar a imagem, e rapidamente ela vai se constituindo como um elemento fundamental para a construção narrativa do cinema. É interessante observar aí no curso, a gente quer falar sobre isso, que existe uma trajetória, né, dentro dessa história, que é uma trajetória de reflexões sobre o processo, né? Então, assim, ao desenvolvimento de uma série de elementos que vão inovando no fluxo histórico do cinema, no campo da montagem, a partir de experiências que vão aparecendo e que vão cada vez mais afastando o cinema do teatro, né, da ideia de teatro, colocando o cinema em um lugar muito próprio, de arte mesmo mais adiante, e utilizando a concepção de planos, movimentos, né, num universo de justaposição desses elementos que são planos e movimentos. E de que maneira justapor esses planos e movimentos e manipulando ou fazendo manejos com o espaço e com o tempo, né? Porque isso é um grande barato que a gente convive, né, quando a gente assiste qualquer filme, né? A gente está ali fazendo um trajeto no tempo e no espaço, saltando de um lugar para o outro, saltando em momentos e criando, assistindo um trajeto em lapsos de tempo, e ao mesmo tempo a gente consegue acompanhar esses trajetos, né? Quer dizer, eu sempre costumo comentar que o cinema veio apresentando um novo letramento para a gente, né? Uma espécie de alfabetização diferente que se constituiu. E a gente foi aprendendo a lidar com essa nova linguagem, né? Com essa nova maneira de ver o mundo através das lentes, através dos olhares, através dos pontos de vista. E como a montagem foi se apropriando desses elementos e cada vez mais tendo uma participação mais efetiva nos processos de construção das histórias. Então, entrar em contato com os princípios, com os métodos, né, e com as técnicas que estão envolvidas aí nessa história que se desenvolveu. E aí a gente define como escolas, né? Então a gente tem uma escola que vai lidar mais com a idade da continuidade fílmica das concepções de espaço-tempo. A gente tem uma escola que vai lidar com as transgressões, né, a partir de um olhar mais crítico para a escola que quer dar conta da continuidade fílmica, e como isso vai se tornar positivo numa junção, numa simbiose, numa química que vai se juntar ao longo do tempo, né? Então, essas escolas, na verdade, acabam sendo
utilizadas, instrumentalizadas, e até hoje permitindo que a gente consiga fazer várias experiências diferenciadas utilizando todos esses princípios. Então, super importante entender a origem desses métodos de montagem, como que eles foram sendo utilizados e inovados, e como, ao longo também da história da humanidade, né? Porque assim, todas as mídias audiovisuais, o cinema é a primeiríssima delas, foi acompanhando também, né, como as sociedades foram e as culturas foram, né, entendendo o uso dessa mídia e como a gente foi aprimorando o letramento, né? A nossa escrita e a nossa maneira de ver e ouvir audiovisual também foi dando saltos. Então, essa é uma perspectiva do curso. Uma outra perspectiva do curso é mais técnica e tecnológica, né? E é a partir da compreensão dos recursos, das ferramentas que constituem uma ferramenta de edição, né? De edição não linear. A nossa ferramenta de base, que está lá, inclusive colocada lá como um pré-requisito, digamos assim, né? Que é para os estudantes terem realmente uma máquina que consiga aceitar o download, a instalação do DaVinci Resolve. Eu sempre acredito que é legal contextualizar, né? Por que seguir o caminho do DaVinci Resolve, né? Considerando que a gente tem outras ferramentas de edição não linear no mercado, a gente tem essas ferramentas em grande medida tendo seus espaços profissionais e consolidados no mercado, mas o advento de uma ferramenta, primeiro, com uma versão gratuita, com uma quantidade e uma variedade de recursos impressionante, né? Porque o DaVinci é impressionante na sua versão gratuita, chama muito a atenção, embora, e isso é uma característica de todas as ferramentas de edição não linear, ela vai exigir uma arquitetura de máquina, né? Assim, de hardware para rodar. Isso não se dá somente em virtude do fato de serem ferramentas, porque todas elas são ferramentas com muitos recursos, mas é porque essa imagem também que vem sendo captada, ela tem muito mais informação, né? Então, a gente lida com uma imagem com arquivos maiores, arquivos com mais quantidade de informação, enfim. De todo modo, o DaVinci tem essa grande vantagem de ser uma ferramenta que é possível de ser utilizada para grande parte das pessoas, né? No momento em que há o acesso a uma arquitetura, ou seja, a uma máquina capaz de rodar o DaVinci. E há de se dizer também, né, gente, que a gente que acompanha muitos avanços tecnológicos nesse campo, que precisa se apropriar, né? Eu sempre digo assim, a, a, a gente, a partir do momento que começa a ter que lidar com ferramentas de edição não linear, também vem junto uma, uma quase que necessidade imperiosa, implícita de autonomia, né? Ou seja, eu preciso lidar com essa ferramenta para poder criar e para poder aplicar os recursos da melhor forma, né? Da forma mais excelente que for possível. Isso agiliza os fluxos de trabalho, isso dá mais abertura criativa. Eu confesso a vocês que isso foi muito mesmo centralmente que me motivou quando eu fiz a transição para o não linear. Eu fiz essa transição na virada no final dos anos 90, início dos anos 2000. Assim, eu venho lá das ferramentas analógicas, né? E precisei fazer entendendo que ali começava, porque ali ainda naquela viradinha ali era mais elitizado, digamos assim, esse acesso, né? Se tornou mais democrático posterior, até porque hoje a gente tem ferramentas, a exemplo de um CapCut da vida aí, que você, né, com uma arquitetura mais reduzida de máquina, você consegue fazer boas coisas com ele. Então tem uma democratização do acesso a outras ferramentas. Como aqui a gente lida, né, e os cursos da ABC, eles têm essa proposta de profissionalizar, né, de entregar conceitos, técnicas e manejo de ferramentas para que
os estudantes possam atuar num nível de excelência, né, acima, assim, do que seria o amador, né? Aquele que manuseia sem uma percepção clara do que está fazendo, que acontece em boa parte das situações que a gente vai assistindo aí nessa profusão de materiais que rodam aí pelas redes sociais, enfim. Aqui a ideia é pegar assim, os estudantes e falar assim, não, vamos para um caminho em que você vai se apropriar de projetos mais legais, assim, projetos mais profissionais. Não também que a ideia de você poder qualificar a tua produção de conteúdo digital esteja afastada, não. Pelo contrário, né? Eu penso assim, que você pode pensar pô, Guto, mas a minha seara é produzir conteúdo digital, né? Para as redes sociais. Mas por que não qualificar a partir da compreensão, de novo, dos princípios, métodos, técnicas e apropriação de uma ferramenta legal, né? Profissional? Eu acho que assim, não está afastada essa ideia como nenhuma outra, né? Quando a gente fala de audiovisual, a gente está falando de tantas possibilidades de gêneros, de ficção e não ficção, né, de formatos, de janelas de repercussão, que assim, não dá para fechar nada. Tudo que se aprende na essência do que está aqui num curso como esse, e outros cursos da ABC, é para ser funcional, né? Eu acho que esse é um comentário importante. Como tornar todo esse manancial de informações e o que eu vou conseguir treinar durante esse processo desse curso, né? Porque é importantíssimo não fechar as portas e as janelas depois que a aula termina, né, Raquel? E chegar lá e depois, ó, fechou a janela aqui, fechou a tampinha a janela e a porta aqui dessa aula, mas, pô, cara, vou lá, vou abrir a ferramenta e vou aplicar, porque na próxima aula eu posso levar, né? Eu posso trazer aqui para as minhas dúvidas, porque existe uma coisa legal para ser dita nos processos de pedagógicos, assim, para qualquer situação, que é uma coisa é a apreensão das informações, né? Eu ouço, né? A outra coisa é eu aplico para acomodar esses conhecimentos. Então, eu só vou acomodar os conhecimentos, ou seja, colocá-los em lugar de segurança. Opa, agora eu estou conseguindo aplicar. Porque eu fui lá, experimentei, tentativa e erro, isso vai acontecer, né? Para uns é mais difícil, para outros é menos difícil, mas o propósito é que todos cheguem num nível bacana, né, de manejo e de controle das técnicas e princípios. Porque também não adianta você ter o manejo da ferramenta, né, e você não ser alguém que domina a linguagem. Concorda? Então, assim, tem que estar os dois juntos. Não dá para dissociar um do outro, né? Só saber lidar bem com o Da Vinci ou coisa que o valha é muito insuficiente, sobretudo nesse universo que se apresenta nas últimas 2 décadas, pelo menos, no audiovisual, né? Então, hoje, a gente quer criar ao lado de um montador, né? Quero criar ao lado da Raquel, porque a Raquel pensa a montagem, né? E aí, na hora de aplicar alguma coisa, não, Raquel, não, vou ter esse caminho aqui, eu vou fazer aqui para você ver. Então, é muito isso que a gente tem que pensar como a química, né, principal aí desse curso, tá? Então, a gente vai ter princípios, métodos, técnicas, tecnologias, aplicação dessas técnicas, tentativa e erro, dúvidas, esclarecimentos, também trazer cenas para serem analisadas, né? Assim, é importante ilustrar os métodos de montagem para vocês verem, né, historicamente, com exemplos de filmes até os dias atuais, né, aquilo acontecendo ali. Né? Então, olha, vamos ver esse trechinho aqui dessa cena, vamos analisar o que foi utilizado aqui. E também tem uma outra coisa que é bacana, assim, porque quando a gente está no processo de formação, a gente fica ali num samba muito louco, né? Porque a gente vai deixando de ser o espectador, somente o espectador, que sente, que recebe, que se emociona, e vai se tornando um analista do processo, né? Que a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Porque assim, eu adotei um método para mim. Eu adotei um método para mim, assim. Eu vejo um filme uma vez como espectador, me policio para ser espectador. Ah, tá. Aí depois eu vou ver a segunda e, se for preciso, a terceira vez, aí eu já vou ser chato comigo mesmo.
que eu já estou pensando ali no ritmo, no uso da trilha e dos sons, que é importantíssimo isso estar aqui dentro, né? Porque o cinema avançou para o uso do som. Então, o som hoje tem uma maestria, né? Embora a gente tenha lá o curso editando o som, mas aqui a gente tem que ter as ferramentas para, né? Para, como é que eu não só edito imagem, eu também edito som, quando eu estou editando, ainda que depois vá para finalização, vá para mixagem, vá para o sound design, né? Que é a seara, é uma seara outra, mas a gente tem uma aplicação ali porque a gente precisa ter o espelho criativo desse processo. Então, fundamental a gente ter essa dinâmica do curso e ela traz isso para a gente, né? Assim, exercícios, compartilhamento daquilo que vocês fazem, tirar dúvidas, enfim. E aí eu queria que a Raquel falasse de uma cereja que tem aí, eu considero cereja, né? Do curso. Fala aí, Raquel. Assim, o que seria essa cereja é a parte de assistência, né? Que para quem está querendo ingressar ou até quem tipo, já está ingressado e que assim muito que a porta de entrada até para o processo da montagem, de você começar uma montagem, vem de uma assistência bem feita. E o que é essa assistência? É você organizar o projeto, é você deixar o projeto pronto e otimizado para ser trabalhado no material. E aí é isso que eu trago, assim, eu falo da profissão, né, de assistente e também de métodos eu acho que, assim, os insights que a gente tem que ter na hora que a gente está organizando um material, porque isso também não é só, tipo, mas eu não estou interessado em ser assistente. Assim, num mercado ideal, a gente tem um montador, a gente tem um assistente, né, mas muitas vezes quem monta também vai ter que organizar o seu projeto, assim, eu também monto, eu não trabalho só como assistente, então, assim, eu, por vezes, já peguei coisas que eu tive que organizar o projeto, então, na verdade, é uma função que é uma função e é uma coisa que a gente aprende também, que é a base de tudo, assim, que é você organizar o projeto que você está trabalhando. Porque, cara, não tem nada pior do que você se perder. Você está num processo que, na verdade, é porque, assim, você está num processo criativo. Então, o próprio processo criativo, ele pode ser muito desorganizado, assim, dependendo da pessoa, mas geralmente é desorganizado. Então, se você ainda tem a ferramenta mais desorganizada ainda que o seu processo criativo, ferrou, porque você vai estar criando vários empecilhos em cima do que você está fazendo. Então, você ter um projeto bem arrumadinho, assim, que você encontra as coisas, você sabe tudo bonitinho, é tudo, assim, porque ele está te facilitando, né? Enfim, valendo para tudo, assim, na verdade, tipo, até organização dentro do programa quanto a organização de bruto, assim, dentro da sua pasta de arquivos, né? E eu acabo dando também umas coisas assim de workflow e explico também, né, coisas assim de onde é que entra o assistente, um pouco das cadeias de trabalho dentro da pós-produção, né? Porque a gente está dentro da pós-produção. E também acho que de perrengue, eu sempre falo muito dos perrengues. E aí, para também a gente já não se fazer de bobo, porque eu já fui muito bobo, assim. Então eu gosto sempre de passar coisas para a galera não fazer as cagadas que eu já fiz. Não, e você sabe, só te complementando, Raquel, eu adoro, eu adoro essa abordagem da assistência, porque é como a Raquel falou, assim, eu já peguei tanto pepino, a palavra é essa, assim, coisas escabrosas, assim, e eu gosto da abordagem dela, que eu já fui muito boba, né? Porque eu também já fui, assim, porque às vezes você até, para orçar um trabalho, quando você não está desde o início no projeto, acompanhando, que você sabe, tem controle dessa etapa de pós-produção, né? Tem um assistente ou não, que tem baixo orçamento, mas você tem controle sobre a situação, os arquivos chegam e você tem domínio sobre aquilo. Muitas vezes você chega e é contratado para fazer a montagem com um material que já está todo desorganizado.
Entende? Desde a captação, ele foi captado de uma maneira, despejado num HD, e aí, rapaz, depois você se arrepende do que você cobrou, porque o trabalho que você tem para corrigir todas as lambanças é um negócio impressionante. Então, é uma abordagem muito importante. E mais um ponto que é super importante. Eu tive a oportunidade de conversar muito com o Steve Solot, que é um dos nossos... Assim, ele é um americano que vive há 22 para 23 anos no Brasil, e é um cara que se dedica, né, ao negócio audiovisual, não só no Brasil, mas nas relações de coproduções internacionais e tal. E ele comentou comigo o seguinte: Guto, se você me perguntar hoje, demandas em carreiras no cinema e no audiovisual, eu vou te falar que para garotada pensar em assistência de direção, assistência de câmera, assistência de fotografia, assistência de edição e outras tantas assistências, porque muitas vezes as pessoas vão para a formação, né? Mas estão pensando muito nos headliners, né? Assim, nos cabeças. Diretor de fotografia. Está esquecendo que o diretor de fotografia tem primeiro, segundo, terceiro assistente, né? E Sim. que, para ele, se ele está sozinho no set, porque o orçamento é baixo, ele é primeiro, segundo e terceiro assistente dele. Então ele tem que conhecer como isso funciona. É o que acontece com a edição, entendeu? Arquivo digital é um negócio do outro mundo, assim, né? Assim, quando pira a cabeça da gente, pira mesmo. E aí depois que você se perde, se desorganiza e o programa perde o projeto e você não consegue reconectar mais nada, você imagina, né? Então é uma abordagem super importante. Mas tem um outro ponto também legal, né, Raquel? Porque assim, como esse curso, Editando a Imagem no Audiovisual, está conectado também, integrado a outros cursos, né? A gente tem aí na parte final do curso, eu vou pedir para você explicar melhor, que você já tem uma experiência com o trato disso, que é uma edição, né? As edições aí de alguns curtas. Fala aí para gente aí. Deixa eu só fazer um Assim, comentário. fala, Claro. pode, manda ver. Não, porque é sobre esse negócio de assistência, ela estava falando como a gente fica perdido. Pessoalmente, eu tenho um outro problema que complica muito isso. Eu tenho TDAH de adulto. Eu fico totalmente perdido, porque é muita informação. Então, eu já fico perdido normalmente por causa da minha desorganização mental, sabe? Porque eu não evito me medicar com esse negócio do TDAH, mas para produzir um negócio é tão complicado, é tanta informação, né? Porque a gente olhando de fora não é mais simples, parece que é simples. E aquele negócio que você está falando, outro dia, eu até falei contigo durante o curso que eu fiz contigo, né? Você me atrapalhou a forma de ver um filme agora, né? Porque eu vejo o filme, paro, volto, como é que foi feito isso? Eu paro no meio do filme e volto, fica uma confusão agora. Me atrapalharam, não, atrapalharam no bom sentido. Mas, realmente, esse negócio de assistência, eu ficava imaginando nos créditos dos filmes, né? Assistência disso, assistência daquilo. E eu ainda não me situei em quantos que a gente precisa. Qual tipo do filme, a partir de que tamanho de complicação de filme que a gente começa a precisar de um assistente? Isso aí eu ainda não captei. Depende do projeto, né? Isso aí. Depende da grana, né? Depende da grana também, porque às Depende vezes pode da ser um grana. projeto gigante que tem pouco dinheiro. Tipo, às vezes, principalmente documentário. Documentário é uma das coisas assim que é imprescindível você ter um assistente. Eu trabalho muito com documentário. Eu tenho conseguido muito job assim, de documentário. Porque, cara, é muito material. E você precisa ser minimamente organizado, assim, de organizar a diária, fazer sync direitinho, às vezes você tem que fazer sync de câmera, e arrumar pepino do pessoal da produção, porque uma grande função do assistente, do montador, é ficar arrumando coisa que a produção não fez, que é o famoso resolve na pós. Que, assim, eu todo dia passo por isso. Mas tem uma chave, Marcelo, respondendo essa tua questão, que você já tinha me comentado no passado,
do TH, né? TDAH, cara, independente de ser ou não, assim, é método, entende? Eu primo por método. Você tem que ter um método. Cada um tem, evidentemente, porque isso é muito peculiar, né? A Raquel pode ter um método, eu posso ter um pouquinho diferente. Muitas coisas certamente são muito iguais, porque não tem como escapar daquilo, né? Mas certamente se a gente sentar para conversar, ela diz, Augusto, mas eu faço assim. Ah, Raquel, eu faço assado. E tem coisas que se diferenciam, mas ela tem um método. Eu tenho um método. Isso ajuda muito, porque você vai desenvolvendo, vai entender, pô, agora eu cheguei num ponto que dá certo, meu método funciona, ele é funcional. E aí, claro, as situações são diferentes, os filmes, as obras são diferentes, mas o método ajuda a assentar, né, as bases para pegar aquele material e começar. Então, método é fundamental. E método é uma coisa que vocês vão me ouvir falar muito também. O método não está só na área de organização do material, da assistência, está na montagem, sim. Entende? Porque a gente não atropela as etapas, entende? A gente tem que ir fazendo as coisas, é uma construção, né? A montagem são tijolos que vão sendo justapostos e tem que se tornar harmoniosos dentro de um conjunto que é o filme, o que é o programa, o que é o videoclipe, o que qualquer que seja o conteúdo que você está gerando, entende? Então, se você atropela etapas, fica mais difícil e distante de encontrar essa harmonia. Então, isso é importante ter em mente. Eu acho que isso vai te ajudar a acalmar o processo, entende? Não, peraí, eu preciso encontrar o meu método. Então, eu preciso pegar essas informações todas para entender qual o método que eu vou começar a usar e experimentar ele, entendeu? Para ir corrigindo algumas coisas na rota e você vai chegar num lugar de controle do processo. Mas tem os curtas, né? Fala aí, Raquel. Parte do curso na verdade, a gente colocar tudo isso em prática, porque tanto a assistência quanto a edição. A escola funciona, a BCC, né? Ela funciona assim, tipo, a gente tem vários cursos, cada um do seu processo de de produção e de pós-produção, e cada turma faz etapa geralmente são 4 ou 5 curtas. Então, como a gente está dentro da edição, os curtas forem filmados, a gente vai editar. Os alunos de edição editam. Então, os alunos de roteiro escrevem o roteiro, esse roteiro vai para os alunos de direção, esses alunos de direção montam suas equipes, com os alunos dos outros cursos de iluminação, de continuidade, de direção de fotografia, de produção, tudo isso. E aí chega para a gente, e aí a gente vai ter a separação também de assistência, de quem vai organizar, e a de montagem de quem vai montar. E todo mundo, assim, a gente tenta fazer com que todo mundo faça tudo, assim, tanto organizar quanto montar um projeto, porque é muito importante também a gente, principalmente na hora que você está organizando, de você estar organizando para organizar para outra pessoa, porque às vezes a gente pode ficar muito preso ao que faz sentido na minha cabeça. Então a gente tem que também estar pensando no o que a gente pode fazer para otimizar para uma outra pessoa que vai abrir o projeto pela primeira vez na vida dela, vai entender aquilo. E aí também entra no que o Guto falou do método. E tem coisas assim que são... Você vai pegar qualquer projeto e você vai ter. E aí, claro que tem outras coisas que vai depender do que é. São projetos de ficção, são projetos de documentário. Aqui a gente faz todos os cursos de ficção. Então, eu vou pegar muito uma organização de ficção, que na verdade, é bem diferente. Eu não vou falar bem diferente, que é um exagero, mas assim, tem coisas muito pontuais que são diferentes do documentário. Na verdade, o documentário que é muito mais pontual, assim. Mas, enfim, essa é a parte. Então, depois que a gente edita os curtas, também vai para outra galera de pós, que é o som, que é a cor. Isso tudo também a gente acaba passando, que é como é que você prepara um material para ir para essas equipes. Porque não é só tipo assim, toma essa timeline e resolvido. Também você tem que saber preparar essas saídas assim para equipes diferentes do processo de finalização e de mixagem.
Mas E entender também quais são as etapas, né? Assim, porque, por exemplo, você entregar para um determinado departamento, né? ah, Filme cheio de efeito para fazer cor, enfim, tem coisas que você não entrega desse jeito, né? Como é que você ou limpa a timeline, ou você antecipa para entregar para um outro departamento, enfim, essa correlação de energias aí é fundamental, né? Entre os departamentos que ficam envolvidos na pós-produção. O curso seria como se fosse uma formação de um diretor, é isso? Em Não, todas as etapas do processo? é uma formação voltada para o montador, né? é, Fundamentalmente é isso, né? É claro que vale ressaltar que o diretor se torna melhor diretor se ele conhece montagem, mas É. ele não obrigatoriamente é montador, né? Então, assim, tudo que você aprende num curso como esse, se você tem um pensamento de direção em algum momento, vai contribuir muito, né? Porque o diretor precisa conhecer os processos de montagem, né? Ele precisa ter em mente isso, né? Ele está concebendo ali no set. Agora, não é um curso voltado para isso, entende? Eu diria que tá implícito que isso vai servir muito para quem quer ser diretor. Tá. É isso, tá? Essa é a ideia. Legal. Eu acho que coloquei tudo, né, Raquel? Esqueci de alguma coisa? Acho que não, acho que eu também falei do. Que assim, o curso também é muito voltado para deixar vocês capacitados o máximo possível para o mercado, né? É, Então, esses cursos servem até para portfólio, porque é tudo feito assim, num esquema de como se fosse uma produtora mesmo, sabe? Então, é tudo muito voltado pensando no portfólio, de vocês poderem usar, porque tem muito aluno que chega também que tá começando, assim, tipo, quero ser editor, quero ser montador. E tá, mas aí de onde que eu começo? Então, você já tem alguma coisa assim para mostrar se aparecer um cliente, esse tipo de coisa. Assim, é realmente um curso muito voltado para o mercado, para preparação de mercado. acho que vale a pena, Marcelo, Davi, enfim, dar uma olhada lá no site da ABC, tem uma aba lá com os filmes anteriores, né? É, É bem legal vocês darem uma olhada. São curtas, assim, muito bem feitos, né? Tem um nível né? Até porque vem de cursos com professores muito bons, o Xuxien, o Modenese, né? Assim, a galera. Então, assim. E o set, se você olhar lá no Instagram da ABC, você vai ver um set, né? Que é alto nível, assim, maquinário, uhum. câmera, equipamento, suporte técnico. Então, o resultado acaba sendo muito bacana, né? Que dá prazer de editar, dá prazer de fazer a cor, dá prazer de fazer o som, uma imagem de altíssimo padrão de qualidade, né? Então, essa integração eu acho muito, muito positiva, né, que a ABC propõe. Uhum. É isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Não, bom, houve um problema, acho que foi muito em cima da hora esse curso, né, de divulgação, Guto. Houve pouca divulgação dele? Como que? Não, ele já vem sendo divulgado. Ele já vem sendo divulgado. Ele pegou esse período aí de janeiro e tal, mas vem sendo divulgado. A ABC tem uma área de divulgação muito legal, assim, que o Renato, né, que assim, cuida das redes sociais e tal, então ele fica pedindo vídeo pra gente. Hoje, por exemplo, mais cedo eu fiz um stories, enviei para ele, mas vem sendo divulgado, sim. Se você E seguir aí, a rede da ABC, você vai receber direto. tá, Uhum. esse curso de quinta-feira, eu acho, faz parte, é isso? Tem um curso de câmera, de assistente de câmera, de quinta-feira, não tem nada a ver com isso aqui, Então, não? eu vou te dizer, não tem a ver diretamente com esse, não, mas eu vou te dizer aqui em que escopo ele está, para você entender. Projeto da ABC, assim. Peraí, deixa eu voltar aqui que eu estou com o site. Então, tem o programa profissionalizante em direção cinematográfica. Aí você tem o escopo de cursos lá. Aí você tem o programa profissionalizante em cinematografia. Aí você vai ter um conjunto de cursos lá.
tem o profissionalizante em produção, direção de arte e o nosso que é em pós-produção. Então, dentro de pós-produção, você tem um conjunto de cursos. Você tem o editando a imagem no audiovisual, editando o som no audiovisual, a cor no cinema digital, o workflow da imagem digital no cinema e o bônus do carreira no audiovisual. Você pode optar por um desses cursos ou mais, né? Você não está vinculado a adquirir o pacote, evidentemente, ou você pode adquirir todos os cursos e cursá-los ao longo de um período, e aí você obter o DRT. O de câmera, o assistente de câmera, ele deve estar, deixa eu ver se eu abro ele aqui. Ele deve estar... No de cinematógrafo. Isso aí. Não, na verdade, olha só, é um workshop de assistência de direção que você está falando ou de câmera? Não, espera um pouquinho. Eu até vou... porque não que haja interesse de eu trabalhar com isso, mas eu quero conhecer, sabe? Eu quero conhecer... em cinematografia. É assistência de câmera na prática. Está dentro desse profissionalizante de cinematografia. Assistência de câmera na prática, isso. É isso aí. Porque, como eu sou totalmente assim, cru nessa área e muito iniciante sem saber de nada, eu quero saber um pouquinho de tudo, sabe? Sim. Porque na quinta vai ter um encontro como esse? Deve ter. Isso. Super válido você entrar, cara. Não, já entrei, já me inscrevi. Eu pensei que fizesse alguma coisa parte disso. Mas a ideia desse curso aqui é o quê? Todo dia? Segundas e quartas. O nosso é segundas e quartas. De 19 às 21. Eu não sabia que era quarta, não. Não, tudo bem. Segundas e quartas. Eu pensei que era só segunda. Não, segundas e quartas. Então já tem outra agora na quarta-feira, é isso? Não, o nosso curso começa dia 17. Tá, 17. Tá? Esses encontros ao vivo que a gente promove é para ter contato com os interessados, tirar dúvidas, apresentar de uma maneira, né, assim, ao vivo o fluxo do curso, do conteúdo do curso. Essa é a intenção dessas lives, né? Mas o curso mesmo ele está marcado para iniciar dia 17. 17, tá bom. Tá? Mas aproveita essas lives, cara, porque é bem legal, assim, entrar em contato porque acho que todos os cursos oferecem, né? Eu só não entendi se esse negócio na quinta-feira vai ser só uma live ou vai se falar realmente alguma coisa prática. Quinta-feira a gente tem um outro encontro como esse. Como o próprio professor disse, a gente está promovendo encontros para poder explicar sobre a iniciação do curso. E quinta-feira vai ser o encontro de assistência de câmera. Se quiser participar, só se inscrever. Não, com esse mesmo propósito de hoje. Não, entendi. Entendeu? Não, porque realmente a minha ideia é ter uma visão assim abrangente, mas eu não sei se o curso de direção, como é que o curso de direção mostra isso, como é que é feito parte de direção. A minha ideia é trabalhar com direção, inclusive de documentário. A minha ideia principal, meu foco. O curso de direção você vai dirigir um curta dentro da BC. Você pode dirigir assim, você vai, não sei, porque depois depende, assim, porque geralmente tem muito aluno, mas você pode dirigir um curta de ficção. Mas eu acho que é porque eu não posso falar de como é o curso de direção, né? Mas deve ter parte que toca também numa direção de documentário. Mas se eu não me engano, a ABC tem cursos específicos para documentário também. É muito interessante. E se você, assim como o professor mencionou, se você entrar no site da ABC, lá tem as áreas de interesse e você é guiado pelas áreas de interesse de cursos específicos dentro dessa área, cinematografia, câmera, a direção de arte. Então, acho que seria muito válido, como você tem algumas dúvidas, você dar uma olhada e ver qual curso se encaixa mais com o seu perfil. Porque sobre documentário a gente tem curso específico sobre cinema documentário, tem sobre cinema novo, enfim. Então acho muito válido você dar uma olhada no site da ABC, sim. E ficar por dentro das redes sociais também, muito válido. Ok, valeu. Ok?
Tá. Marcelo, obrigado Valeu. aí. Davi, Nada. obrigado. Posso Raquel, fazer obrigado. uma pergunta? Oi, Davi. Posso fazer uma pergunta? Claro. Então, uma coisa mais assim, pragmática, tipo, quantas semanas são e é 100% híbrido, 100% remoto? Como é que... Boa pergunta. Ele é 100% remoto. Tá? E quantas semanas? A duração... Acho que são 2 ou 3 meses, não? Acho que 2 meses, quase 3 meses de duração. É porque depois... Incluindo a finalização das edições dos curtas. Né? E mesmo essa... Desculpa, fala. Você fala. É a Tropa da Mônica. Então, essa parte prática de trabalhar nos curtas dá para fazer remotamente também, sendo na montagem. Sim. Tá bom. Eu tô perguntando porque eu estou em São Paulo. Mas... Não, tranquilo. A gente já teve aluno de tudo quanto é lugar, assim, que editou bonitinho, assim. A gente tem alguns diretores que, quando é da mesma cidade, que é todo mundo aqui do Rio, tipo, se encontra e tal. Eu mesmo já... Eu sou ex-aluna, né? Eu já fui aluna desse curso. Então, isso já tem alguns anos. Mas quando eu fui aluna, eu fui na casa, assim, de um diretor, sabe? A gente comeu lasanha, que a mãe dele fez. Então, também é uma opção, mas não é obrigatório, assim. É uma opção mais gostosa. É maneira. A lasanha tava boa. Não, eu até poderia ir na época, mas só... Porque eu sou do Rio, eu também já fiz tudo remoto. Eu tô editando um curta agora, que o diretor, ele mora em Minas. Tipo, a gente se conheceu aqui no Rio, eu já editei um outro negócio para ele também aqui no Rio, mas ele foi morar lá agora, então a gente tá resolvendo tudo no remoto, então, assim, é uma coisa super possível. Sim. Beleza. E... uma pergunta mais vaga, assim, como é que vocês acham que tá, tipo, para entrar nesse mercado, assim? Porque eu trabalho já na pós-produção audiovisual no departamento de som, eu sou editor de som. E eu estou fazendo esse curso aqui pensando em de repente tentar migrar, porque eu sempre gostei muito de montagem, é uma coisa que às vezes, assim, editando o som é um pouco... dá vontade de mexer no vídeo, sabe? Eu edito muito diálogo, né? Então eu lido com os takes e tal. Estou um pouco próximo, eu acho, da montagem de vídeo, em algum sentido, pelo menos. Mas eu penso assim, às vezes eu fico achando que eu gostaria de ser montador de vídeo. Mas aí, se vocês puderem falar um pouquinho, como é que faz para entrar nesse mercado? Assim, é uma coisa mais por indicação, né? Imagino. Tá difícil de entrar? Como é que tá? Tem muito que ir. Tem muito que ir, cara. O que a gente está assistindo, na verdade, eu penso que a gente vai assistir com mais força ainda em 2025, é um aumento da demanda. Porque, por vários motivos, né? Fomento, ou seja, leis de incentivo, editais, esse empuxo que a gente está assistindo do cinema brasileiro, né? Que há muito tempo a gente não via, né? Assim, esse grande sucesso do Ainda Estou Aqui, fazendo bilheteria, o Alto da Compadecida, enfim, outros filmes muito legais aí também, com boa repercussão. Isso vai gerando uma demanda por novos conteúdos. E aí você tem que imaginar o seguinte: a lógica da produção audiovisual no Brasil é da produção independente, né? Você tem até algumas organizações de comunicação, você pega aí um Globo, ou outros, né? Que contratam profissionais e tal. Mas quando você fala da geração de conteúdos, da maneira, né, na quantidade que a gente assiste, eles não seguram essa onda, não tem como contratar tanta gente, entende? Então você vai terceirizar com as produtoras, e as produtoras precisam de gente, que elas também não têm como contratar e ficar segurando o profissional ali quando não tem demanda, não tem trabalho. Então ela vai lá e contrata a Raquel, contrata o Guto, contrata o Marcelo. Só que quando isso vai aumentando de quantidade, mais gente vai sendo demandada. Não dá para negar, é um mercado que ainda tem muito essa coisa da indicação, tem mesmo. Mas
é um mercado, é uma área de atuação muito de network também, né? Sim, né? Você tem que estar se relacionando, você tem que estar nos espaços, você tem que estar no hall do cinema, você tem que, né, conversar com as pessoas têm que te ver, e aí oportunamente vão lá e veem alguma coisa que você fez, né? E aí sempre tem as pessoas que veem o que você fez e falam assim, pô, mas que legal, que trabalho legal que esse cara faz. Puxa, você não quer trabalhar comigo? Tem muito também essa coisa de poxa, Guto, será que você não faria a direção de fotografia do meu filme novo? Mas não tem grana nenhuma. Será que você faria para mim? Eu gostei tanto do trabalho que você fez. E aí é legal, eu defino como humildade, né? Assim, eu acho legal você ter essa humildade, assim, não, vou fazer sim, porque independente de você ganhar, você ganha também muito com o portfólio. Um portfólio que você produz, uma parceria, né? Um roteiro legal, com uma produção pobrezinha ali de grana, mas muito bem feita, legal, com um conteúdo, um bom roteiro, pode te repercutir outros jobs que você vai ganhar. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, entendeu? Então, assim, é um mercado que com certeza vai continuar em crescimento e vai demandar gente. E é um mercado também, gente, que isso é uma coisa que tem que ser muito verdadeiro com vocês. Você teve a oportunidade, abraçou, fez lambança, dá uma queimada legal. Né? Dá uma queimada legal. Dá uma queimada legal. Entendeu? Mas, cara, o médico também que faz lambança e se torna público também queima o filme, cara. Ninguém vai querer operar com aquele cara mais. Entendeu? Ninguém vai querer. Então, assim, acho que qualquer profissional. Sim. Agora, o nosso mercado é muito assim. Fez bem feito? Opa, não, peraí. Chama a Raquel de novo lá, porque a Raquel, entendeu? Sim. Não, tem alguém? Não, tenho o Marcelo ali, sim, pode chamar o Marcelo. E aí esse que indica também vai se abrindo, concorda? Não é só o QI assim do mais próximo, não é necessariamente só isso, não. A ABC também, para quem está entrando, ela tem um banco de talentos também, que são algumas produtoras, algumas não, produtoras assim do Rio, de São Paulo, de tudo quanto é canto daqui do Brasil, talvez até de fora, aí eu já não sei, posso estar falando besteira, mas assim, as produtoras veem esse banco de talentos da ABC, então é importante também ter um Demo Rio, que é uma coisa também. Mas aí, essa coisa do Demo Reel também depende do que você quer fazer. Né? Se é um Demo Reel de montagem para cinema, sim, talvez é mais importante você mostrar cenas do que você sair fazendo um bando de recorte com umas coisas muito malucas, porque a pessoa tem que entender a sua pegada, né? Mas, assim, até, cara, exportar uma cena de um curta que você editou na ABC e colocar lá bonitinho no letreiro, Demo Rio, Davi 2025. Isso também Funciona. Já funciona, nem que seja uma ceninha, sabe? Só para a pessoa sacar a sua pegada, e isso já vai divulgando seu trabalho também para esse banco de talentos da ABC. E nem precisa ser o banco de talentos da ABC, sabe? Pode até ser seu Vimeo, pode ser o YouTube, tipo, você mandar para as pessoas. Sim, legal. Eu só não entendi o termo. É Demo Reel? É, Demo Reel. É porque é o rolo, né? É porque é um negócio, acho que vem muito de ator, né? Que você tinha os rolos das suas cenas, das cenas que você participa, e você juntava e você mostrava esses rolos para as produtoras, para verem onde é que você já trabalhou. E aí acaba que a gente pega isso também do Demo Reel, né? Entendi. Você faz uma seleção do seu melhor, entendeu? Do que você considera mais qualificado, enfim. O portfólio. É o portfólio. É o portfólio. É que a gente tem uns termos aí estrangeirizados. Não, eu quero entender esses termos. Estou boiando. O que é Demo Reel? Não, é porque é o rolo, é o rolo. Até, tipo, se alguém falar, mas tu tem rolo? Tenho, é meu Demo Reel, é meu portfólio. Eu já entendi. Se você tem rolo, eu ia entender outra coisa. Mas é porque assim, se você está querendo assim, trabalhar com a pessoa e tal, ela te perguntar se você tem rolo, você já manda um linkzinho ali de uma cena que você já editou. É isso aí. Entendi. Tá, beleza.
Ok? Mais alguma dúvida que vocês tenham? Não. Valeu. Beleza. Gente, prazer enorme estar com vocês aí. Espero que a gente se reencontre no dia 17. Falou. Beleza. Valeu. Falou, um abraço. Tchau, tchau.